Após semanas de combates intensos no ar e no mar, a Guerra das Malvinas, iniciada em abril de 1982, finalmente chega à terra firme. Neste momento, os olhos do mundo inteiro se voltam para aquela pequena e inóspita ilha do Atlântico Sul. Lá, na madrugada de 21 de maio de 1982, começa a fase mais dura do conflito, o confronto direto entre tropas britânicas e argentinas. Com combates corpo a corpo, com deslocamentos em condições de guerra extremas e uma tensão constante entre os dois países. O que estava para começar não era apenas mais uma batalha, mas uma série de operações militares onde a coragem seria posta à prova em cada colina e em cada trincheira, sob um clima implacável e um terreno que não oferecia vantagens para ninguém. Por sua vez, as batalhas terrestres nas Malvinas serão os últimos grandes acontecimentos daquele conflito que terminará de forma tão polêmica para ambas as nações, e que marcará um marco importante na história contemporânea da Argentina, do continente americano e do mundo inteiro. Meu nome é Alessandro Polentino e esta é a Nova Enciclopédia, mas antes de começar com a história de hoje, queremos convidar vocês a apoiarem nosso canal, a se inscreverem, a deixarem seu like, a deixarem seus comentários. Lemos todos eles, compartilhem nossos vídeos com cada um de seus amigos e ativem as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas publicações. Então, sem mais nada a acrescentar, vamos começar a história. Após os intensos combates aéreos e navais travados entre abril e meados de maio de 1982, os argentinos, que pouco puderam fazer contra os ingleses no ar e no mar, agora aguardam o iminente desembarque das tropas britânicas nas ilhas para dar início ao combate terrestre. No entanto, o grande problema é saber exatamente onde esse desembarque inglês aconteceria. Os generais argentinos responsáveis pelas operações militares aguardam os britânicos junto às tropas da capital das ilhas, o bem conhecido Porto Argentino. Por isso, é nos arredores da capital que está concentrada a maior parte das tropas, principalmente nos montes e colinas fora da cidade, enquanto alguns regimentos menores estão posicionados mais remotamente. Os britânicos, que há dias vinham bombardeando e atacando com seus navios as posições argentinas, sabem que a capital está cercada e não querem arriscar nada. Portanto, os britânicos decidem desembarcar suas tropas na Baía de San Carlos, ao nordeste da Ilha Soledad e a quase 25 quilômetros de distância da capital, Porto Argentino. Isso com o propósito de partir silenciosamente dali para iniciar sua campanha terrestre. No entanto, na madrugada de 21 de maio de 1982, por volta das 2 da manhã, sentinelas argentinos posicionados na Baía de San Carlos detectam movimentos incomuns na água. Eles observam e ouvem navios de desembarque britânicos se aproximando da costa. Também são ouvidos alguns motores e helicópteros. As forças argentinas na região são bastante reduzidas, para não dizer inexistentes, pois apenas um pequeno destacamento do Exército e da Gendarmeria Nacional está presente. Eles informam por rádio ao Comando Central em Porto Argentino sobre o início do desembarque britânico, mas a comunicação é limitada e confusa devido às condições do terreno e ao equipamento disponível. Na Baía de San Carlos, os soldados tentam hostilizar as tropas britânicas com fogo de armas leves, mas ao se verem superados, recuam para o interior. A defesa nessa área é fraca, o que permite aos britânicos estabelecer rapidamente uma cabeça de praia, que é o termo militar usado para definir um ponto costeiro tomado por forças invasoras para aguardar a chegada de reforços. As forças argentinas, em sua maioria posicionadas muito longe da Baía de San Carlos, não têm capacidade operacional para repelir o desembarque, então restam apenas a Força Aérea e os caças da Marinha, para intentar frenar a avançada britânica, la qual Força Aérea de San Carlos. No mesmo dia 21 de maio, começam os ataques aéreos argentinos sobre a frota britânica concentrada na Baía de San Carlos, iniciando assim a sangrenta Batalha Aeronaval de San Carlos. Em várias ondas, os aviões argentinos decolam das bases continentais para atacar os navios britânicos voando rente ao mar. Por sua vez, os navios de defesa argentinos se posicionam no Estreito de San Carlos. Enquanto isso, os navios britânicos com tropas de desembarque ficam dentro da estreita Baía de San Carlos propriamente dita, onde estão protegidos pelos fiordes, colinas e elevações do local. Durante 5 dias consecutivos, de 21 a 25 de maio, ocorrem ataques constantes por parte de aviões Skyhawk, Daher e Mirage argentinos.
Enquanto as lanchas de desembarque saem dos navios, os aviões voam rente ao mar lançando suas bombas. Muitas dessas bombas não detonam, mas danificam os cascos e equipamentos das embarcações britânicas. Nesse intervalo de tempo, as forças argentinas conseguem impactos importantes sobre os navios britânicos, afundando o HMS Arden e o HMS Antílope e deixando fora de combate os navios Argonaut, Brilliant, Botsworth, Sir Galach e Sir Lancelot. No total, vários navios ficam danificados e 2 são afundados. Isso obriga os britânicos a se adaptar. Su logística, dispersar su flota y fortalecer sus defensas antiaéreas. No obstante, Para a força argentina também é bastante alto. Vários aviões são abatidos por mísseis Seawolf e Sea Dart e por fogo antiaéreo vindo dos navios. Os números variam de acordo com as fontes, mas estima-se que nesses dias da Batalha de San Carlos, pelo menos 20 aeronaves foram perdidas e vários pilotos morreram em combate. Apesar do assédio dos caças argentinos, os ataques se concentram principalmente nos navios de defesa britânicos, e não nos de desembarque localizados dentro da baía, o que garante o rápido sucesso do desembarque britânico. Um dos poucos ataques dentro da baía é registrado por uma câmera britânica já em terra, deixando um dos registros mais icônicos da batalha. De modo que, apesar das tentativas da defesa argentina, os soldados britânicos asseguram a zona de desembarque, estabelecem perímetros defensivos e consolidam efetivamente sua cabeça de praia. Para aprender a próxima campanha terrestre. Nesse sentido, já com todas as tropas britânicas desembarcadas e consolidadas, o exército inglês inicia a marcha em direção a Porto Argentino. No entanto, antes de irem para a capital, os britânicos se deparam com um obstáculo. Ao sul das Malvinas, há um istmo de 8 quilômetros de extensão chamado Pradera del Ganso. Lá estão posicionados aproximadamente 1.000 homens do exército argentino, aos quais é dada a missão de tomar o controle da pradaria do 2º Batalhão de Paraquedistas Britânicos. Na tropa argentina, composta em sua maioria por jovens recrutas, eles já estão há semanas esperando o ataque inimigo. Na Pradera del Ganso e em todas as suas posições nas Malvinas, os soldados argentinos cavaram, este é o exército argentino, encontram-se britânicos, os soldados britânicos, e a chuva, a falta de alimentos e abrigo os desgastaram enormemente. Alguns soldados argentinos chegam até a caçar ovelhas para comê-las, quebrando a disciplina do exército e provocando punições terríveis por parte dos oficiais, fatos que abalam ainda mais a moral da tropa. Assim, quando o ataque britânico é iminente, os argentinos já estão no limite. Na madrugada de 28 de maio, os britânicos chegam à região e, após um bombardeio de 4 horas sobre as posições argentinas, iniciam o ataque. As posições mais avançadas do exército argentino são rapidamente cercadas pelo tiroteio noturno. Os argentinos recuam, deixando para trás mortos e feridos por todo o campo. A artilharia argentina, posicionada na retaguarda, começa a bombardear a área, mas sem um posto de observação claro, pois os mísseis atingem tanto aliados quanto inimigos. Os britânicos avançam rapidamente e os argentinos se retiram da parte norte do istmo. Já com a luz do dia, volta a acontecer o tiroteio com grupos de argentinos que estão na retaguarda, posicionados em lugares melhores. Desta vez, a resistência é bem mais forte, obrigando os britânicos a recuar. Tener el avance momentáneamente. Devido à forte defesa argentina, outros grupos britânicos se juntam ao combate pelos flancos, fazendo com que, novamente, as tropas argentinas recuem para o povoado do istmo, onde começam a disparar canhões contra as posições britânicas, mas sem conseguir deter o avanço. Assim, os argentinos ficam totalmente sitiados na Pradaria do Ganso. Anoitece e, na madrugada de 29 de maio, os argentinos decidem se render. Assim, pela manhã, as tropas argentinas entregam suas armas, e a Batalha da Pradaria do Ganso termina com 17 mortos e 56 feridos britânicos e 46 mortos e 101 argentinos feridos. Após a intensa e sangrenta Batalha da Pradaria do Ganso, as forças britânicas iniciam seu avanço final em direção a Porto Argentino. Mas o caminho não é nada simples. Para chegar à capital, primeiro eles precisam conquistar uma série de montes estratégicos que formavam um cinturão defensivo natural ao redor da cidade. Grande parte das forças argentinas está posicionada em colinas e rochas ao redor da capital.
Os britânicos têm em mente avançar com seus helicópteros de transporte. No entanto, os argentinos respondem com outro duro golpe à frota britânica. Nas mãos dos argentinos ainda restavam 2 dos perigosos mísseis Exocet. Para aproveitá-los, a Força Aérea busca dar um grande golpe, e esse é o de conseguir afundar um dos porta-aviões britânicos. Assim, em 25 de maio, dia em que se comemora o Dia da Pátria na Argentina, 2 aviões Super Étendard da Armada Argentina detectam, a leste das Ilhas Malvinas, várias embarcações e fixam seu alvo em um objetivo de grande porte em seus radares. Nesse sentido, voando em baixa altitude e coordenados com precisão, os caças argentinos lançam os 2 mísseis Exocet restantes contra o porta-aviões britânico. Vários navios britânicos defendem o porta-aviões britânico em diferentes linhas, por isso, os mísseis Exocet não atingiram o porta-aviões, mas um dos mísseis atinge diretamente a lateral do Atlantic Conveyor. E em minutos, o navio se transforma em uma armadilha de fogo. Esse grande navio logístico dos britânicos transportava helicópteros fundamentais para a rápida mobilização de tropas e suprimentos através do terreno acidentado das Malvinas. Também com o ataque argentino, perdem-se veículos, peças de reposição, barracas, geradores de eletricidade e boa parte do material logístico que o Reino Unido precisava para sustentar sua ofensiva. O ataque argentino fue tal que el almirante John Woodward, comandante de la Fuerza de Tareas Británicas en Malvinas, afirmará en sus memorias que ese sería uno de los golpes más duros recibidos británico guerra y uno de los peores días de su vida como militar. Voltando aos britânicos, após o ataque ao comboio, eles são obrigados a repensar seu avanço terrestre. Sem helicópteros suficientes, eles já não podem deslocar rapidamente unidades de San Carlos para as áreas elevadas que cercam Porto Argentino. Agora, em vez de se deslocarem por via aérea, as tropas britânicas precisam marchar a pé durante dias, atravessando a turfa, colinas e extensos terrenos sem cobertura. Esse é um esforço titânico sob condições climáticas difíceis, carregando o peso de seus equipamentos e enfrentando o risco constante de emboscadas ou fogo inimigo. Por sua vez, as forças argentinas, embora abaladas, desferem duros golpes contra o avanço terrestre britânico. Comandos anfíbios e soldados da Gendarmeria Nacional Argentina chegam em 29 de maio, e, enquanto os britânicos avançam, sua missão agora é se posicionar atrás das linhas de avanço e atacar pela retaguarda. Vários confrontos acontecem nas proximidades das principais elevações rochosas das ilhas, onde os argentinos conseguem retardar o avanço, mas são repelidos pelo fogo britânico. 2 dias depois, em 30 de maio de 1982, ocorreria um dos acontecimentos mais polêmicos que continua gerando debate até hoje. A Força Aérea Argentina, desesperada para deter a todo custo o avanço inglês, lança uma operação combinada contra o porta-aviões britânico HMS Invincible. Nesse sentido, 2 aviões Super Étendard argentinos, armados com um míssil Exocet e vários aviões Skyhawk como escolta e ataque, são enviados com a missão de deslocamento da Força Aérea Argentina. Segundo a versão argentina, o míssil atinge e danifica gravemente a embarcação e até se sugere que ela pode ter afundado, pois várias fotografias e relatos dos pilotos parecem apoiar essa afirmação. O Reino Unido, por sua vez, nega categoricamente qualquer dano ao HMS Invincible. Seus relatórios indicam que o míssil não atingiu o alvo e que o Invincible continuou em operações. Momentaneamente, o Invincible se retira do combate, mas essa retirada temporária do porta-aviões, alegam os britânicos, se deveu a uma substituição programada de turbinas realizada em alto mar. Décadas depois, investigações e publicações especializadas concluem que não existem provas sólidas de que o Invincible tenha sido atingido, enquanto as forças argentinas sustentam que ele chegou a ser afundado. O HMS Invincible gerou bastante debate, pois tanto em Londres quanto em Buenos Aires, a narrativa da guerra era extremamente importante, assim como a forma como os fatos eram apresentados de cada ponto de vista perante a comunidade internacional. Voltando aos acontecimentos, novamente no ar, em 8 de junho, a Força Aérea Argentina reivindica outro duríssimo golpe contra os britânicos, que desta vez será realmente impossível de negar. Os navios logísticos Sir Galahad e Sir Tristram, que transportavam suprimentos e tropas da Guarda Galesa, haviam avançado em direção a Puerto Argentino para apoiar o avanço final.
Ambos navios estavam fundeados na Baía Gradable, chamada Buff Club em inglês, que era uma enseada localizada a oeste da capital. Devido aos atrasos no desembarque e decisões logísticas questionáveis, as tropas britânicas permanecem a bordo por mais tempo do que o previsto, expostas e vulneráveis em plena luz do dia. É então que as tropas argentinas confirmam o desembarque dos navios e avisam as bases continentais, fazendo com que aviões da Força Aérea Argentina decolem rapidamente e detectem a presença dos navios. Em seguida, o navio Sir Galahad é atingido diretamente e em poucos minutos se transforma em uma armadilha mortal em chamas. A bordo, as explosões no Sir Galahad se espalham rapidamente devido à presença de combustível e munição, resultando na morte de um total de 56 pessoas do lado britânico, em sua maioria soldados galeses, e deixando mais de 180 feridos, muitos deles com queimaduras bastante graves. Por sua vez, o Sir Tristram, que também é alvo do ataque, sofre graves danos estruturais irreversíveis. Este foi talvez o dia mais sombrio para a frota britânica durante todo o conflito e foi, em seu momento, o incidente mais grave de perda de vidas em um conflito para os britânicos desde a Segunda Guerra Mundial. Esses acontecimentos com os navios Sir Galahad e Sir Tristram causam a desaceleração da ofensiva britânica, embora o avanço seja igualmente irreversível. Mas ainda assim, as posições argentinas estão bem fortificadas, especialmente nos montes Longdon, dos Hermanas, Harriet, Tumbledown, William e Wireless Ridge. Assim, nesses locais, as batalhas que virão não serão nem rápidas nem limpas. Nesse sentido, a noite de 11 de junho de 1982 marca o início do assalto coordenado dos ingleses. O primeiro objetivo é o Monte Longdon, uma posição-chave ao noroeste da capital, Porto Argentino. Lá, a Companhia B do 7º Regimento de Infantaria Argentino resiste com determinação ao avanço do 3º Batalhão de Paraquedistas Britânicos. No meio da escuridão, os soldados britânicos fixam baionetas em seus fuzis. Eles se aproximam silenciosamente até que um deles pisa em uma mina que explode estrondosamente. Em seguida, os argentinos saem de suas trincheiras e barracas e começam uma troca de tiros infernal. O combate é bastante feroz, pois em meio a um terreno minado, o confronto degenera em luta corpo a corpo, com explosões e tiros indo para todos os lados no meio da escuridão. Por instantes, a tropa britânica perde o ímpeto do ataque. As forças argentinas estabelecem uma barreira de fogo, mas após longas horas de luta, os britânicos tomam o controle do Monte Longdon na madrugada do dia 12 de junho, no que, para alguns, foi a batalha mais sangrenta de toda a guerra. Enquanto isso acontecia no Monte Longdon, a oeste das ilhas, desenvolve-se a Batalha das Duas Irmãs, onde os comandos do 45º Comando Inglês avançam em direção a posições defendidas pelo 4º Regimento de Infantaria Argentino. O terreno é traiçoeiro e as defesas de ambos os lados estão bem distribuídas. No entanto, após combates intensos, os ingleses conseguem tomar o controle do Monte Duas Irmãs perto do amanhecer, assim como fazem seus compatriotas no Monte Longdon. A resistência foi forte, mas pouco a pouco as linhas defensivas argentinas vão sendo rompidas. Ao mesmo tempo, ao sul, os ingleses do 42º Comando realizam uma manobra de flanqueamento sobre o Monte Jarrier. Com um planejamento meticuloso e o apoio argentino, os britânicos avançam durante a noite, surpreendendo grande parte da defesa argentina. Lá também há combates intensos, tiros vindos das rochas e confrontos a curta distância. Mas ainda assim, os soldados argentinos se rendem diante do avanço britânico. Assim como em Monte Longdon e Monte Duas Irmãs, o Monte Jarriet cai pouco antes do amanhecer. Assim, na manhã do dia 12 de junho, os montes Longdon, Duas Irmãs e Jarriet amanhecem sob absoluto controle britânico. O cinturão defensivo argentino começava a desmoronar, e Porto Argentino agora está ao alcance dos ingleses, embora ainda restem algumas batalhas a serem travadas. No dia 13 de junho, as tropas britânicas iniciam o assalto ao Monte Tumbledown, defendido pelo 5º Regimento de Infantaria do Exército Argentino. O ataque inglês é liderado pela Guarda Escocesa, unidades de elite famosas com experiência em combate urbano e de montanha. O confronto se torna uma das batalhas mais ferozes de toda a guerra, com combates corpo a corpo que se estendem por toda a noite.
As posições argentinas oferecem uma resistência sólida, mas o desgaste de semanas de combate, o frio extremo e a pressão constante da artilharia britânica enfraquecem a defesa. Enquanto isso acontece, desenvolve-se a ofensiva sobre Whiteless Ridge, no extremo leste das ilhas, defendido pelo 7º Regimento de Infantaria argentino. As tropas britânicas, principalmente do 2º Batalhão do Regimento de Paraquedistas, atacam com apoio maciço de artilharia e fogo naval. A batalha é breve, mas intensa. Os defensores argentinos, superados em poder de fogo, são obrigados a recuar. Finalmente, o Monte Whiteless Ridge cai naquela mesma noite em mãos britânicas. Estas são, sem que os argentinos saibam, as últimas batalhas que poderão travar nas Malvinas durante toda a guerra, que está prestes a experimentar o avanço fulminante dos ingleses. Assim, voltando aos acontecimentos, Zapper Hill, a última elevação antes de Porto Argentino, também estava fortificada pelos argentinos. Mas após a perda de Tumbledown e Whiteless Ridge, a posição fica exposta a um ataque britânico iminente. Portanto, os defensores argentinos começam uma retirada ordenada em direção a Porto Argentino, enquanto as tropas britânicas avançam das alturas e cercam a cidade. O general de brigada Menéndez nas ilhas é fortemente pressionado pela junta militar em Buenos Aires para lutar até o fim na cidade, casa por casa e rua por rua, se necessário. No entanto, essa ordem é impossível de cumprir, pois com a capital cercada, à beira do colapso e com as tropas totalmente feridas e exaustas, em 14 de junho de 1982, o general de brigada Menéndez aceita a rendição incondicional diante do general Jeremy Moore, comandante britânico. Nesse sentido, a capitulação argentina, considerada por alguns como humilhante e ultrajante, mas por outros como justa e necessária, é assinada nesse mesmo dia. Mais de 10.000 soldados argentinos depõem as armas, marcando oficialmente o fim do conflito. Assim, a bandeira argentina é arriada do mastro em Porto Argentino e logo em seguida é substituída pela bandeira da União Inglesa. A Guerra das Malvinas durou um total de 74 dias e deixou uma marca profunda na história e na memória coletiva da Argentina e do Reino Unido. Foi um conflito breve, mas que custou a vida de 649 militares argentinos, 255 militares britânicos e 3 civis das ilhas. Apesar do tempo decorrido, o conflito de soberania sobre as Malvinas continua sem solução. Por sua vez, a Argentina mantém sua reivindicação sobre as ilhas, apoiada por várias resoluções da Organização das Nações Unidas que instam ambas as partes a retomar o diálogo. Enquanto isso, o Reino Unido, por sua vez, mantém sua presença militar e administrativa nas ilhas, sob o argumento da autodeterminação dos ilhéus. Hoje, mais de 4 décadas após o conflito, a lembrança dos que caíram continua viva e tão intensa quanto no primeiro dia. E a reivindicação argentina, justa para alguns e impensável para outros, permanece como uma causa nacional para o país austral. Tanto que, para o Reino Unido, o distante Reino Unido, a questão daquelas ilhas remotas se apresenta como um caso encerrado, que, após ter feito uso impressionante de seu exército militar, tem pouquíssimas chances de ser reaberto. Queridos amigos, gracias por acompañarnos hasta el final del video. Esperamos que haya sido de su agrado. Les recordamos que su apoyo es fundamental para el crecimiento de este gran proyecto. Por eso los invitamos a dejar su me gusta, a dejar su comentario, a suscribirse, a compartir nuestro contenido con todo. Fique ligado para os próximos episódios. Até outra ocasião.